De acordo ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 50% da população brasileira se declara negra. Por que o preconceito racial no Brasil tem aumentado dia após dia? Antes de eu falar do futuro, quero trazer um pouquinho de histórias aqui para vocês. Se vocês não sabem, as principais potências mundiais, como Estados Unidos, Inglaterra, França, Alemanha, elas saíram dos seus países de origem à busca de matérias-primas para potencializar as suas nações. Em consequência, assim como aconteceu em África, que eu falo a gente porque eu sou africano, nós recebemos várias nações como os portugueses, os ingleses, os franceses. Eles conseguiram colonizar alguma parte dos países africanos, fazendo com que tirassem alguma parte da população africana e levassem para a maior parte destes países afora, como Estados Unidos, França. E aqui no Brasil não aconteceu de forma diferente. Eu não vou entrar de forma aprofundada do que aconteceu, a questão da escravatura, do transporte de escravos, mas eu quero trazer um panorama geral para você, quero abrir um pouquinho a vossa visão. Por que há tantos negros aqui no Brasil? Se vocês não sabem, o Brasil faz parte de uma costa ocidental, isso é, o mapa do Brasil está perto do mar, e isso facilitou o transporte de mercadoria e escravos para diversos países. Se você estudar a história, os países que mais teve transporte de escravo foi a África. Por que os portugueses, os ingleses saíram dos seus países de origem, foram para a África e se distribuíram para a maior parte do mundo? Porque a África, se você não sabe, a África é considerada o berço da humanidade. Por que o berço da humanidade? Porque é na África onde se encontrava a maior parte dos recursos naturais, como carvão, ferro, madeira, ouro. Por conta desses recursos naturais, os portugueses, os ingleses, os franceses saíram desses países de origem para ir para a África a fim de trazer esses recursos e levar para os países de origem. Só que ao transportar esses recursos, eles não só simplesmente tiraram os recursos naturais, mas também levaram a mão de obra barata. Eu acho que você aprendeu isso em história e sabe com mais detalhes sobre isso. O Brasil fazer parte da costa ocidental foi facilitando o transporte de escravos, e a maior parte dos escravos, em vez de irem para os Estados Unidos, irem para a França, irem para esses países de alta potência, alguns deles pararam aqui no Brasil. Se você não sabe, se você é brasileiro, não sabe, ou se você é de uma outra nacionalidade, não sabe, o porto principal onde os portugueses desembarcaram é o porto da Bahia, é lá em Salvador, onde a maior parte dos escravos embarcaram para formar assim o Brasil. É aí onde começa a questão de miscigenação, a mistura de brasileiro ou a mistura de negro com outro tipo de raça. E por que 50% da população brasileira é negra? Porque o Brasil foi constituído através dos escravos, porque a maior parte da população que fundou o Brasil vieram de África, vieram dos países para cá, e assim formar hoje que é o Brasil. O que poderia acontecer é o Brasil ser um país totalmente sem preconceito, sem racismo, sem essa onda de assaltos, porque a população maioritária é negra. Mas por que isso acontece? Porque de um tempo para cá, assim como os portugueses foram para a África buscar recursos naturais para levar para os seus países, os ingleses, os alemães, os coreanos, várias outras nacionalidades também vieram aqui no Brasil a fim de se desenvolver e também a busca de outros recursos. Eu não vou entrar aqui na história do Brasil, porque não é o intuito desse vídeo. O intuito desse vídeo é mostrar para você como a maior parte dos negros vieram parar aqui no Brasil e como a maior parte dos brancos vieram parar aqui no Brasil. E nessa junção, a classe maioritária de ricos que vieram aqui no Brasil começaram a se instalar no sul do Brasil, como Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e essa população foi se multiplicando, fazendo com que o Brasil tornasse um país misturado de brancos e negros. Por que a onda de preconceito ainda assim insiste aqui no Brasil? Porque a classe que tem maior poder aquisitivo aqui no Brasil é a classe alta, a classe de raça branca. E por que os negros não conseguem sobressair? Porque assim como aconteceu as histórias no passado de que os negros eram escravos, os negros eram pessoas que simplesmente vieram
vieram para trabalhar. E isso foi instalado, a maior parte dos negros brasileiros ainda tem essa mentalidade. Por isso eles não conseguem dar um passo à frente para alcançar posições altas na sociedade. Até porque maior parte desses cargos, se você pesquisar, maior parte dos cargos incluídos aqui no Brasil são ocupados por pessoas brancas. Porque essas pessoas brancas que eu disse que vieram dos países europeus e asiáticos, eles ainda têm a mentalidade de que eles são a melhor classe para governar o Brasil. Não há um jeito, não há uma forma de acabar com o racismo e o preconceito racial aqui no Brasil. E eu acho que você que está assistindo esse vídeo já viu pessoas chamando de a coisa tá preta, a coisa tá feia, frases assim que de certa forma deixam com que os negros se sentem menos valorizados aqui no Brasil. O Brasil, além de ser um país que ainda há muitos recursos, e só para vocês terem uma noção, 70% da população brasileira é pobre. Por quê? Porque, como eu já disse no começo desse vídeo, parte da população brasileira é negra e essa população são a população que tem menos poder aquisitivo e, consequentemente, torna-se a classe mais pobre constituinte aqui no Brasil. O que causa o preconceito racial aqui no Brasil é a exclusão. Exclusão no sentido de que você negro precisa ter um cargo específico para você. Você branco tem um cargo específico para você. Apesar de maior parte dos brasileiros negros não se valorizarem, não tomarem uma posição de querer mudar, ainda assim é uma forma de poder mudar o preconceito racial aqui no Brasil. Como? Fazendo manifestação, batendo na janela da STF, que é o Supremo Tribunal Federal. Não. Uma das formas de que os grandes conseguiram, como Martin Luther King, Rosa Parks, pessoas que conseguiram lutar contra o preconceito racial, é através da educação. Nós sabemos muito bem que o Obama foi, se não o primeiro, um dos governantes negros afrodescendentes a governar o país. Por quê? Porque ele acreditou na educação. Ele acreditou que uma das formas de lutar contra o preconceito, contra o racismo, qualquer tipo de discriminação racial é através da educação. Como? Estudando, se colocando na posição de poder, na posição de alguém que sabe, buscar aprender mais sobre as pessoas, se desenvolver, não se colocar como alguém que é como escravo. Eu sei que o tempo aconteceu também em Angola, o tempo de escravatura, mas precisamos entender que o tempo de escravatura já passou. Apesar de existir uma escravatura mental, mas o tempo de escravatura corporal já terminou. A gente precisa estudar, a gente precisa se formar, a gente precisa buscar conhecimento para que essa onda de preconceito, de racismo termine ou pelo menos minimize aqui no Brasil ou em Angola. Será que um dia o racismo vai terminar? Não sei. Essa é uma das perguntas que fica no ar, porque a gente sempre vai ouvir casos de racismo, a gente sempre vai ouvir casos de preconceito, mas se cada pessoa fazer o que tem que ser feito, mas se cada pessoa se colocar no seu devido lugar, se cada pessoa buscar entender como funciona ou por que as pessoas agem daquela forma, as ondas de preconceito vão minimizar. E eu espero que você, sendo brasileiro negro, sendo angolano negro ou qualquer estrangeiro que mora aqui no Brasil, que já sofreu um racismo, um preconceito, coloca aqui nos comentários o que você tem feito para minimizar esse racismo, o que você tem feito para minimizar esse preconceito que tem sido aqui no Brasil. Eu espero que vocês tenham curtido esse quadro. Todas as semanas eu estou trazendo uma reflexão sobre o preconceito, sobre o racismo, sobre os negros aqui no Brasil. E se você quer ver um tema específico, deixa aqui nos comentários e não esquece de ativar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo, deixar o like aqui para ajudar o nosso canal e para você não perder nenhum vídeo. Meu nome é Salvador Correia, esse foi o vídeo de hoje e até mais.